Boa noite, pessoal. Tudo bom? É, dado a última aula, né? Vamos recapitular algumas coisas que a gente viu e ver como a gente pode fazer para analisar melhor os dados da planilha. Aqui já nós vimos como filtrar. Eu vou escolher uma cidade diferente da que vocês escolheram. Vamos ver Pedro Leopoldo, se é uma boa. Tem mais de um código campo, mais de uma zona, mas ok. Então, nós vimos como criar a tabela dinâmica. No caso aqui, nós vamos dar Ctrl C, copiar para uma nova planilha, Ctrl V para termos só os dados da cidade que nós queremos. Isso facilita para a gente não misturar com dados de outras cidades sem querer, né? Porque às vezes a gente esquece de colocar um filtro e aí vem dados de outras cidades. Agora, novamente selecionando tudo, a gente vai fazer uma tabela dinâmica. Está aqui. Nós vimos que na parte de valores, quase sempre vai entrar aqui o fator de expansão. E nós podemos usar aqui nas nossas linhas o código CAMP, que vai nos dar as zonas da cidade. E aí na coluna nós procuramos colocar informações que possam ser analisadas. Então vamos voltar lá na nossa planilha e vamos olhar aqui, por exemplo, a gente pode analisar, nós estávamos numa planilha de indivíduos, o sexo do indivíduo, masculino e feminino, e ver quais são os que realizam mais viagens. Nós podemos analisar aqui, por exemplo, qual é a situação daquela pessoa dentro da família. Se ela é um filho, um cônjuge ou responsável. A gente pode analisar se essas pessoas elas têm ensino médio, fundamental, maternal. E aí, então esse que é o ponto importante, saber o que você vai puxar para analisar. Porque vamos supor que eu procurasse aqui, pegasse essa coluna, TP grau. Ela é só número. E aí esses números, eles não significam muito para mim. O que eles vão realmente significar é aqui, é na DS grau, que é onde ele especifica que 8 é ensino médio completo, 5 é ensino fundamental incompleto, 6 ensino fundamental completo. Então, aqui tem informações que são importantes. Mesma coisa aqui. Aqui é na onde acho que a pessoa trabalha, né? Se ela é um estudante, se ele é aposentado, sem trabalho, dono de casa. Então, isso aqui também é um parâmetro que a gente pode usar para analisar. Vamos pegar esse aqui do DS grau como exemplo. Colocamos aqui. Aí isso aqui aparece várias opções, né? E fica bem grande essa tabela. Então a gente pode analisar ela numericamente, né? Com os números totais, né? E falar, ó, tinha
Na zona 157 tinha 833 analfabetos, né? Ou a gente pode analisar por porcentagem, vindo aqui no canto, clicando sobre o soma de fator, pegando configuração de campo, mostrar valor como, e aí a gente pode colocar, e aqui também tem um pulo do gato, que a gente pode colocar para analisar porcentagem do total geral. Então ele vai somar tudo e dar as porcentagens do todo. Mas a gente também pode colocar por coluna ou por linha. Se você coloca, por exemplo, por linha, você vai ter as porcentagens por zona. Então cada zona vai ter uma porcentagem individual, ao invés de ser uma porcentagem para o todo. Eu vou mostrar os dois. Vou colocar a porcentagem total geral. E que no final de cada linha, ele soma a porcentagem daquela linha e no final ele somando todas essas porcentagens dá 100%. E aí nesse caso, por exemplo, na linha 1, a gente teve 0% de analfabeto, 0% de 0% de alfabetizado, analfabeto, aí 0,15% de ensino fundamental completo, 0,52% de ensino fundamental incompleto. Isso é com relação à pesquisa toda. Agora, se a gente mudar aqui e colocar para ser o total da linha, você vai ver que esses valores vão mudar. Aqui, ó, ensino fundamental completo virou 14% e fundamental incompleto virou 50%. Mas por que que teve essa mudança? Porque agora ele não está se referindo à soma de todos os valores da pesquisa, e sim apenas os valores da linha da zona 155. Então, quando a gente vem aqui no final, ó, tá 100% aqui, porque a soma dessa linha dá 100%. A soma de todas as porcentagens dessa linha, porque ele está se referindo só aos valores da linha. E é a mesma coisa para as outras. Então, vocês podem analisar de formas diferentes esses dados. Vou voltar aqui para o geral. Então, é importante a gente ter em mente essa ideia de como nós vamos fazer essa análise. Vamos ver uma outra opção aqui que a gente tinha de fator para analisar. Nós já pegamos ensino médio, situação na família. Vamos pegar isso aqui. Vamos ver como a diferença entre homens e mulheres. Eu posso tirar isso aqui e puxar aqui. Aí ele também está dando em porcentagem, mas eu poderia, nesse caso, eu poderia colocar em valor real, sem cálculo. Que aí eu poderia apresentar quanto o valor total de quantos homens e mulheres tem em cada zona e os totais gerais também da cidade. Então vocês vão ter que ter essa percepção de como fica melhor apresentar cada informação. Tem informação que vai ficar muito melhor em porcentagem. Tem informação que fica melhor em total de números, numérico. Até porque quando você fala em porcentagem, você sempre tem que ter um parâmetro numérico.
Eu vou dar um exemplo. Se eu falo para você assim, que eu tenho uma empresa e o lucro da minha empresa aumentou 50% em um mês. Parece muito, mas se o lucro da minha empresa era R$ 10, 50% de R$ 10 é R$ 5 e meu lucro foi para R$ 15. Então, tipo, não é tanto. Então, entende? Existe um valor numérico que é atrelado à porcentagem. E você precisa apresentar isso na análise, para que a porcentagem faça sentido. Porque é a mesma coisa se eu falar, ó, eu, meu lucro aumentou em 1%. Só que se o meu lucro anterior era de 100 mil, 1% de 100 mil é 10 mil. Então, ainda é um valor muito grande, mas é 1%. Então, esse valor numérico principal, ele precisa ser apresentado no texto. Então, por exemplo, aqui nós temos um total de 58.463 pessoas na, na cidade. Se você optar por apresentar esses dados em porcentagem geral, você pode até dizer que na cidade tem 52% de mulheres e 47% de homens. Mas você precisa especificar no seu texto que a população é de 58 mil. Porque senão quem lê fica sem um parâmetro de quanto vale. Quanto que vale 52%? Quanto que vale 57%? Mesma coisa quando você apresenta aqui, por exemplo, você fala, ó, a zona 160 e a zona 157 são as duas zonas que possuem a maior população feminina, porque eles apresentam cada um 51% da população feminina da cidade. Mas se você não apresentou esse número total, a pessoa não vai saber o quanto que isso vale. Então, por isso que quando apresentar números em porcentagem, ele precisa vir acompanhado de uma referência, de um número que referencie essa porcentagem. Outro ponto é ao fazermos os gráficos. Vamos lá, eu selecionei os dados da tabela, e aí eu vim aqui em gráficos e peguei esse gráfico. Mas veja só que quando eu selecionei os dados, no caso aqui da tabela dinâmica, eu selecionei só os dados e ele já me puxou o valor das zonas e também o tipo de dado, feminino e masculino. Então aqui eu não precisei fazer adaptações, mas algumas vezes em algumas tabelas você vai precisar clicar aqui e pedir para formatar a seleção de dados e acrescentar aqui os valores, os títulos corretos. E outro ponto na hora de escolher o gráfico é escolher o gráfico que melhor se adapta à informação que você está querendo mostrar. Por exemplo, vamos apagar esse gráfico e eu vou colocar um gráfico de pizza aqui. Você está vendo que nesse gráfico de pizza ele não está mostrando os valores de masculino, ele está só os de feminino. E não tem como você, nesse gráfico de pizza, ter os dois valores. Então, acaba sendo um problema, porque você precisa vir aqui e alterar para você conseguir ver a outra metade dos dados. Então, você teria que fazer dois gráficos de pizza.
um para o masculino e um para o feminino. Ah, outra coisa, você clicando aqui no círculo, você pode vir aqui, ó, adicionar rótulo de dados. Aí ele vai colocar os números. Isso também para apresentação do trabalho é bom, porque aí você não precisa ficar escrevendo cada porcentagem. Já está no gráfico, tá? Você pode só referenciar o gráfico. No caso dessa informação, se você quer mostrar tanto a densidade de homens e mulheres, o gráfico de pizza não seria bom. Porque ele só consegue mostrar um de cada vez. Então nós teríamos que mudar isso, alterar o tipo de gráfico para um que conseguisse mostrar os dois. Então, por exemplo, barras, ou até mesmo de colunas, como a gente viu antes. De barras, por exemplo, ele vai mostrar separado. Vermelho masculino, azul feminino. E olha só, no gráfico anterior a gente adicionou o rótulo, mas só estava aparecendo as informações do feminino, o masculino está sem rótulo. Então a gente vai ter que clicar nele, clicar com o botão direito, adicionar rótulo de dados. Agora os dois estão com rótulo das informações pertinentes. Outro gráfico que vocês podem usar para informações é tanto nesse de barra quanto no de coluna, eles têm essa mesma opção, que é um que ele vai somando os diferentes categorias em cada zona. Então, por exemplo, aqui. Isso. Então, tá vendo? Azul feminino e vermelho masculino. Vamos aqui adicionar o rótulo de novo. Aí. E aí ele coloca um sobre o outro, ao invés de colocar um do lado do outro. Então, às vezes, dependendo do espaço que você tem no trabalho, pode ficar melhor apresentar assim. Porque às vezes aqui embaixo você vai ter várias informações. Aqui a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis zonas. Mas se você tivesse mais, 10, 12, isso começaria a ficar muito apertado. E você não conseguiria ter espaço para ter essas informações uma do lado da outra, como era no caso do outro gráfico. Então esse gráfico ele empilha as informações e você consegue ter um pouco mais de espaço no gráfico. Então essa escolha do gráfico que você vai fazer para representar a sua análise, ela também é importante para ser algo que a pessoa que vai ler vai entender o que você está dizendo. E ela não vai perder nenhuma informação. Porque sempre que a gente escreve um artigo, um trabalho, a gente tem que pensar que nem sempre a pessoa que vai ler, ela é alguém que é acadêmico, né? Muitas vezes aquele trabalho vai cair na mão de alguém que não tem o costume acadêmico, o estudo nosso. Então tem que ser uma formação clara, tem que ser de uma forma que qualquer pessoa possa pegar e compreender aquilo que está sendo mostrado. Eu espero que isso possa ter esclarecido um pouco melhor sobre as análises que vocês precisam fazer. E se vocês tiverem alguma dúvida, mandem lá no grupo, que é assim que eu puder responder, eu respondo vocês. Seja vídeo mesmo, ou seja só conversando com vocês e tirando dúvidas. Ok? Até mais, pessoal.